você acredita que foi por causa de trauma ou você acredita que você possa ter sido drogada? Não foi feito nenhum exame da cadeia, que era uma coisa que teria que ter acontecido quando eu estava lá dentro. Então, depois de um certo ponto, eu acredito que não consta mais se eu cheguei a ser drogada, porque você vê eu bebendo água em casa. Mas eu acredito que possa ser o trauma que eu vivi, porque quando eu fui para o Brasil, durante esse processo todo, eu fiz um exame chamado Rorschach, e consta tudo o que aconteceu com a sua cabeça. E a médica tentou me explicar de uma forma simples, que é como se neurônios do meu cérebro estivessem queimados ao ponto de... É como se meu corpo tivesse chegado num estado tão grande de medo que ele desliga automaticamente para você não sofrer ou tomar outras atitudes. Duda, eu acompanhei de perto a edição, te cortando aí, eu acompanhei de perto a edição dos vídeos, das imagens que você mandou pra gente. E uma imagem que chama muita atenção é da briga, a briga que repercutiu no Brasil todo. E aí, no instante que você joga o copo, depois o Biel vem e fala com alguém que estava lá e fala assim, você tá filmando isso? E eu separei a foto desse momento, depois que você joga o copo e o Biel aparece falando com alguém. Queria colocar essa imagem para continuar conversando sobre isso, porque essa imagem, na minha opinião, diz muito e levanta algumas dúvidas. Olha só a foto, não é essa, é a foto de depois que o Biel colocou, e é uma foto que depois aparece e você vê na testa, você não consegue ver sangue, você não vê nada. E eu queria mostrar para os meus colegas, enquanto Gabi, eles separam essa imagem. Pode, Gabi? Gabi, deixa eu só entender aqui, eu acho que eu estou como telespectador aqui do Fofocalizando. Duda e advogado, muito boa tarde para vocês. Eu vi que vocês trouxeram novos vídeos, novas versões e tudo mais, mas eu como telespectador da história, eu acompanhei toda a história de vocês ali, agora de fato eu não consigo entender o que está em jogo, tá? O Biel acusa você do quê, em certo ponto, você devolve o quê para ele, a advogada também ela poderia dizer, porque eu estou me colocando aqui no papel de telespectador para entender, a gente sabe aí que teve um copo que foi arremessado, o próprio Biel disse que não foi intencionalmente, que você não quis agredi-lo, mas contextualiza pra gente o que de fato está em jogo aí na relação de vocês, já que perante a justiça vocês permanecem casados e ele veio a dizer recentemente que te usou para conseguir o green card. Ele tem esse green card, o que está em jogo aí, ô Duda, por favor? Na verdade, eu não posso dizer do lado dele, né? O que tem no jogo, o que ele está querendo em relação a isso, porque a gente nunca aplicou pro green card. Eu acredito que ele tem essa ideia de talvez querer o green card por provar que ele estava num relacionamento abusivo e ele era a vítima. Só que no meu lado, o que eu quero hoje, primeiro, é desvincular o meu nome dele em todos os sentidos, é ter a minha liberdade, porque eu acredito que eu mereço isso. Eu demorei 3 anos para entender que eu estava num relacionamento abusivo, até mesmo por isso que eu demorei tanto para falar com a mídia em relação a isso. Mas hoje eu tenho medo, inclusive um dos áudios que eu mandei para vocês, o Gabriel assume que as meninas que supostamente eu agredi na balada foram pagas pela produção dele antes de um lançamento de música. Então hoje minha vida é baseada num relacionamento abusivo, hoje eu posso sair para ir em algum lugar público onde eu posso apanhar, porque eu não sei se ele contratou pessoas para fazer isso também. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu deixei de ir pro Brasil inúmeras vezes porque eu tenho medo do que ele e a família dele são capazes de fazer comigo. O que eu vejo, Duda, é que você estava na sua casa, você se apaixonou por ele. Ali foi uma cena ensaiada mesmo, que ela começou a filmar. Ele sabe que você é uma pessoa que vai acabar explodindo, então você deve ter esse medo mesmo, porque a gente reage quando é ofendido, né? Eu sou assim também. Então ele sabe disso. E ali eu vi que foi uma cena ensaiada quando o rapaz saiu de frente da câmera. Então a gente viu que ele fez tudo para você explodir, né? Eu não sei qual foi a intenção. Não tá bom, você para, né? E isso é bom que você vai repensar nos próximos relacionamentos, né? E é bom mostrar isso. A polícia também ficou achando que você podia estava num relacionamento abusivo e você aceitava a provocação. Isso que era difícil. Mas agora é bola pra frente, fala pra doutora aí conseguir seu divórcio, né? Bem. Para mim, o que apareceu de novo na história qual foi essa história dos gatos terem ficado mais de uma semana sem comida, sem nada, tava parecendo um cafofo todo desorganizado. O que era aquilo? Era a casa de vocês? Vocês moravam juntos? Como é que era?
Na verdade, antes, no começo do relacionamento, quando o Gabriel mudou para Los Angeles, eu tinha um apartamento, era o meu primeiro apartamento em Los Angeles, que eu construí com a ajuda da minha família. Era um apartamento maravilhoso. Ele tinha tudo ali de bom e de melhor. E eu sustentando a situação por quase um ano, principalmente pelo fato dele não querer ter trabalhos normais nos Estados Unidos, ele não queria trabalhar num restaurante, ele queria ser astro, desde sempre. Por isso esse desespero do green card, para ele poder trabalhar legalmente. Eu sustentei a situação toda. Nunca falei para minha mãe, escondi isso da minha família. Eu acho que isso até é um processo mesmo do relacionamento abusivo. Eu me afastei de tudo e de todos. E chegou um ponto que eu não tinha dinheiro nem para pagar meu próprio aluguel, porque eu sustentei os dois. E a vida dele sempre foi muito mais luxuosa que a minha. Então ele arrumou um empresário novo. O empresário acabou pegando esse apartamento. E a ideia era eu mudar para esse apartamento dele até ele me pagar o que ele devia, que era quase $20 mil. E eu não estava querendo nem o dinheiro completo, ele podia pagar parcelado, porque eu sei que era um dinheiro pesado na época para ele. Só que eu precisava de dinheiro para sair da casa dele. E era essa situação que a gente estava vivendo. Era esse tipo de lugar, não tinha móveis, eu não podia trazer os móveis que eu tinha para dentro da casa dele, porque ele não permitia isso. Eu não tinha direito nem de ter a chave de casa. Então tinha vezes que ele me trancava até 4 da manhã para fora. Tá, então os dois viviam lá, então os dois negligenciaram então os animais, porque a polícia falou que os animais estavam lá há uma semana sem comida. Eu tô meio passada, não tô entendendo. Mas você estava viajando? Não, então, eu saí, né, eles me prenderam, eu saí e andei até a casa dele, que era 7 blocos onde eu estava presa. Eles não abriram a porta para mim nem buscar. Eu não podia pegar minha bolsa, meu computador, a chave do meu carro, minha carteira, meu celular sumiu e os meus bichos estavam lá dentro. Então eu tive que esperar minha mãe chegar do Brasil, que ela chegou em 24 horas, me encontrou num quarto de hotel com roupa toda ensanguentada, porque nem minha carteira eu tinha para comprar roupa. E a gente voltou todos os dias para casa para conseguir tirar minhas coisas e os meus gatos de lá. E demorou 7 dias, ao ponto do Animal Service aqui da Califórnia ter que entrar no meio, ameaçando ele de arrombar a porta e meter um processo. Ô Duda, você ainda está casada com ele no papel? Tô casada. Nos Estados Unidos? Documento americano? Documento americano. E o que você quer hoje é que ele assine o divórcio, é isso? Assine o divórcio. E todo mundo me pergunta, por que você não faz sozinha, né? Por que você não faz no sigilo? E a gente está passando por uma pandemia aqui. Então tá tudo parado. E sigilo demora muito mais, é tudo mais complicado por causa disso. Então uma assinatura para ele tá difícil. É difícil sair dessa situação. Mas hoje eu percebo que se eu tivesse feito muito tempo atrás, mesmo com a pandemia, e ter que esperar muito mais tempo do que um processo normal de divórcio, hoje eu já estaria livre dessa situação. Então, se eu tiver que fazer sozinha, eu vou fazer sozinha. A foto que mostrou lá não tem corte na testa mesmo. Então, Duda, a gente separou 2 coisas que chamam bastante atenção nas provas que você enviou pra gente. Primeiro, vamos contextualizar para o pessoal de casa entender. No vídeo, Duda e Biel estão brigando. Duda taca o copo em direção ao Biel, a gente não tem uma visão nítida de onde o copo vai. Aí logo depois que ela taca o copo, Biel vem em direção a um amigo, alguém que estava sentado lá, e fala assim: você está gravando em inglês? E aí a gente paralisou nessa imagem, quando ele chega pro amigo e fala assim: você está gravando? Pra gente observar, porque foi depois que o copo foi tacado. Essa foto que vocês estão vendo. Não tem corte, não. Peço para vocês, meus amigos, analisarem. Então, mas aí é sério, né, Gabi? Você tá entendendo da Duda, então se esse copo acertou o Biel... Exatamente, acertou a Duda. Pra mim não acertou. Eu acho que eu posso fazer se vocês me permitirem, uma pequena explicação aí que pode esclarecer bem sobre a perspectiva legal, sobre a perspectiva jurídica. Essa cena que, como vocês mesmos disseram, correu as mídias todas, foi para televisão, enfim, todo mundo, quem não viu essa cena, viu um pedaço de um vídeo maior, e viu um pedaço que interessava bastante ao Gabriel, né? Quando nós vemos a Duda Castro descontrolada nessa cena, essa discussão era uma discussão acalorada, que já vinha há algumas horas, né? A Duda já estava aí sob uma pressão
e sobre um abuso desse rapaz, do amigo e da irmã, há muitas horas, e há muitos dias, e há muitos meses. Quando ela ali se descontrola diante da confirmação dele de que ela fosse embora porque ela não me interessava mais, ela sim joga o copo na parede, nunca foi nele. Isso não ficou demonstrado, esse ataque da Duda contra ele, nos processos nos Estados Unidos, que a Duda respondeu e consumiu mais de 2 anos da vida dela, entre idas e vindas da prisão, e respondendo a esses processos todos. Então, nunca ficou comprovado por ele que o copo acertou a cabeça dele. Tanto que, vocês repararam muito bem, ele aparece na cena normal. Ele vai aparecer com um curativo na testa ao final da busca dos investigadores da polícia naquela noite, e vai aparecer com outro corte e outras manchas de sangue dias depois, assim como a irmã vai aparecer machucada dias depois. Nada ficou demonstrado nos Estados Unidos de veracidade dos argumentos. Mas aí ele teria se cortado, doutora? Então, Gabi, até para complementar o que você está falando, nas provas tem uma faca ensangrentada. Quero entender isso. Não, calma aí, Gabi. Porque é muito sério isso que a gente está falando aqui. Então, assim, é muito sério porque, assim, o que a gente percebe é uma imagem de um copo sendo arremessado, e aí a senhora coloca o contexto geral de que Duda chega no ponto onde ela está sob uma pressão, sobre um relacionamento abusivo, e acaba nesse ponto indo para as vias de fato. Indo para as vias de fato e descontando com essa questão do copo sendo arremessado na parede. O que fica de dúvida aqui pra gente, acho que pro telespectador, é que essa informação importante que vocês estão trazendo. Na opinião da defesa, na opinião da senhora e Duda, o Biel teria forjado esse corte, é isso? Sim, ele forjou esse corte porque esse plano foi arquitetado. Nós temos que voltar um pouco antes para entender o sofrimento da Duda para chegar nessa situação e naquela que vai se seguir, porque ali a Duda ainda está de pé, né, até esse momento. Daí ela vai para a cadeia, ela não sai logo, demora para sair. É bem complicado o processo que a gente teve de pagamento de fiança e de responsabilidade para tirar a Duda da prisão. Então, ainda nós estamos vendo a Duda de pé nesse momento, mas nesse momento ela já tinha sido vítima de um processo arquitetado pelo Biel e seus empresários, e vamos lembrar, um ano atrás, antes dessa cena, um pouco antes dessa cena, mais de um ano atrás, Gabriel, ele abandona o Brasil porque a carreira dele havia, em princípio, acabado. Vamos lembrar que ele teve aquele episódio de assédio sexual e moral com aquela jornalista com a qual ele deu uma entrevista. Nesse momento, ele vê a sua carreira ir por água abaixo. Ele, então, vislumbra os Estados Unidos como uma oportunidade de sair do Brasil e tentar uma carreira. Ele, então, procura alguém na internet bonita, que atenda os seus desejos masculinos, que fale inglês, que tenha visto de trabalho de permanência nos Estados Unidos. Ele então não falava inglês, e identifica a Duda. Evidentemente houve aí um romance, houve uma paixão, mas ele vai para os Estados Unidos para conhecer Duda, alguns poucos, não sei nem se foi 1 ou 2 meses depois do primeiro contato pela internet. Quando ele aterriza em Los Angeles, ele já tem uma aliança de noivado, e dali ele não volta mais. Ele cola na Duda, ele então passa a viver a sombra da Duda, com a Duda, o que traz para ela uma série de problemas profissionais. Ele então, a Duda passa a sustentá-lo. Ele então insiste que seja feito um casamento. Esse casamento é feito assim muito rapidamente, contra a vontade da família dela especialmente. Eles se casam para que ele tenha o visto de permanência nos Estados Unidos, casado com Duda Castro. Só que nesse ínterim, graças à ajuda de Duda, profissional, que já tem uma carreira bastante importante lá nos Estados Unidos, e nesse momento, então, estava bastante entrosada em Los Angeles, ela consegue apresentá-lo a várias gravadoras, né, dizendo: olha, esse é um talento latino, ele está aprendendo inglês, olha como ele canta e dança e tal, e consegue, então, um contrato de trabalho para ele numa produtora de música. Nesse momento que ele consegue o contrato de trabalho, então, portanto, para ficar nos Estados Unidos com o contrato assinado, essa empresa, essa produtora dá ele o visto de trabalho, ele descarta Duda Castro. Como quem descarta um sapato que não lhe serve mais. Então ele ainda tem esse visto. Ele começa uma campanha de demonstração de que ele vai deixar Duda, mas ele vai deixar Duda porque ele é vítima.
e sendo vítima de Duda, ele volta à mídia, tanto a mídia brasileira, como também começa a aparecer nos Estados Unidos. Doutora, só para a gente entender uma coisa que é importante, ele vai embora depois dos Estados Unidos, mas ele continua com visto, ele pode voltar aos Estados Unidos ou ele está impedido de voltar por conta de tudo que aconteceu? Veja, ele deu uma entrevista recentemente na qual ele confessa, né, até de uma forma ingênua e desastrada, ele confessa que essas cenas que nós vimos, na verdade não são verdadeiras, que ela não atirou o copo nele, ele até diz, eu conheço a Duda, ela nunca faria isso, né? Eu, na verdade, arquitetei isso, mas eu arquitetei pressionado pelos meus empresários, que precisava lançar músicas e precisava ter um fato que aparecesse, tivesse repercussão. Então, eu também fui vítima, ele diz, dos meus empresários. Eu não sei até que ponto eu faria isso, mas eu fiz pressionado pelos empresários, pela produtora de música, por todo esse arsenal de marketing que envolvia ele no seu relançamento da carreira. Então, ele confessa isso. Ademais, ele confessa também que as moças que Duda teria agredido numa balada, que não era uma balada, era um restaurante, ela chega no restaurante, quem é agredida é ela, de forma assim, surpreendente, por ditas fãs já americanas de Biel. Ela vai presa nessa ocasião, ela vai responder processo por conta dessa agressão. Ele mesmo, Gabriel, diz: eu contratei, os meus empresários contrataram essas moças e nós preparamos uma armadilha para Duda, mais uma vez para demonstrar o quanto ela era violenta e chamar bastante atenção. Mas isso é gravíssimo. Mas isso é gravíssimo, então, porque o que ele fez foi imputar crimes à Duda. É tão grave que você tocou no assunto do visto, e eu quero só encerrar meu raciocínio aqui para explicar bem o que aconteceu. Nessa gravação, que é daí, ela foi feita na televisão, né? Nem é uma gravação que poucos viram, não, uma gravação que é de muito fácil acesso. Nessa gravação, nessa entrevista, ele diz: eu tudo fiz para conseguir o visto. Então, eu me aproximei de Duda, claro que nós nos apaixonamos, mas a minha ideia inicial era conseguir o visto, né? Quando eu não preciso mais, porque eu consegui o visto lá na produtora, eu precisei me desvencilhar dela. Quando ele alega isso, ele está fazendo com que a imigração americana não só casse todo e qualquer visto que porventura de trabalho tenha dado a ele ou temporário, como proíba a concessão de visto a entrada dele nos Estados Unidos, na medida em que ele conseguiu documentação, se legalizou nos Estados Unidos por meio de uma fraude. Exatamente. Então, a situação dele está bem complicada. Então, por isso que também ela pode conseguir esse divórcio sozinha, sem a necessidade dele estar presente, né? Porque ele não pode, então, voltar aos Estados Unidos. Meu Deus, mas que plot twist, hein? Porque deu uma reviravolta nessa história que eu realmente estou achando surpreendente. Você sabe, Ana, que eu acompanho essa história a gente acompanha aqui desde o início, né, Cris? E aí, doutora, eu queria perguntar o seguinte, em relação a essa denúncia que vocês estão fazendo agora. Na verdade, é uma denúncia, vocês já estão com essa hipótese que o Biel teria se cortado, né, ali, que esse copo não teria atingido o Biel, ao contrário do que muitos aqui no Brasil pensavam e que muito da imprensa brasileira também pensava. E aí eu queria saber da senhora, inclusive como estratégia aí da defesa, não sei se defesa ou não, por que vocês não apareceram naquele momento e disseram: olha, esse copo não atingiu o Biel? E ficou-se aqui no Brasil, né? Fica essa questão, o copo atingiu. Então a gente está até esse momento entendendo que o Biel foi agredido por esse copo, certo, Cris? Então eu queria entender de vocês esse ponto em relação a outro detalhe que vocês trouxeram aqui das facas encontradas no apartamento, né? Essas facas eram o que exatamente? Para que eram usadas? Eram utensílios domésticos ou tinham outra finalidade, como a polícia tentou apontar ali de uma certa maneira? Taco de beisebol. Porque eles sabiam que a polícia iria... como aquela cena ali de levar a Duda praticamente à exaustão e a irmã filmando, eles já sabiam que em algum momento a polícia seria chamada. E aí vocês perguntam, mas se Duda estava numa situação ali de violenta emoção, passando por toda sorte de humilhação e ouvindo toda sorte de absurdo, já tendo passado meses em verdadeira tortura, por que ela não chamou a polícia naquele momento e deixou que Gabriel, então, simulando estar com a cabeça cortada pelo copo, tivesse chamado? Porque eles tomaram o celular dela.
Quando a discussão ali fica mais elevada, quando, digamos, o calor da discussão se acentua, o celular da Duda é tomado pela irmã e pelo Gabriel. De alguma forma, você não, dá aqui o telefone, você não vai telefonar para ninguém, toma o telefone dela. Então, quem chama a polícia, quando ela joga o copo, um pouco depois, é Gabriel. Como a polícia vem a chamado de Gabriel é vítima. E Duda é o algoz, Duda é a autora. E aí eles já encontram os policiais essa cena, uma moça que, nesse momento, tem uma crise, ali passa por um trauma absurdo, ela como que fica ali em estado de choque, né? Também está com o rosto machucado. As duas testemunhas, a irmã e o amigo, dizem ela jogou o copo nele, aí ele já vai aparecer com um curativo na cabeça. Eles sabem que Duda será levada, como foi no Camburão, algemada para a prisão, e ele passa a ser a vítima. Um dos policiais, naquele momento em que está com Duda e vê a situação, ele diz: por que você não chamou a polícia? E ela disse: mas como eu não tenho telefone celular e o fixo, nós não temos na casa. Então, nesse momento, ele já sabia que a polícia ficaria e a polícia faria uma vistoria na casa. É nesse momento que esse material já estava guardado. A gente não sabe desde quando, por quê, mas já havia aí um processo arquitetado. Nós não viemos a público. Duda veio a público, sim, contar a versão dela. Mas nós nos preocupamos mais em contar a verdade no processo nos Estados Unidos. Eu ia falar com a polícia. É lá que nós demonstramos a fragilidade desse vídeo e a armação. Porque, doutora, a polícia lá, eles são muito peritos. Eu vi, quando assisti aqui, eu falei, não bateu nele, porque o barulho do copo é imediato na parede. Então, se eu vi, imagina, nos Estados Unidos, tem que reverter isso aí e tem que ter um pedido de desculpa para ela, até dos Estados Unidos. Ela teve um desfecho na justiça americana, sofreu muitíssimo, Duda. Vamos lembrar que ela esteve presa nesse episódio e não foi fácil tirá-la. Vamos lembrar, é uma latina, né? Uma mulher bonita, latina, modelo nos Estados Unidos, envolvida num escândalo. Ela ficou bastante tempo presa, não foi fácil a gente tirar Duda. Aí foi um sofrimento atroz. Ela sai da prisão, consegue então ir para algum lugar, os pais já estão lá para ajudá-la, para apoiá-la, ela consegue se recuperar um pouco, né? Um dia sai para ir num restaurante da esquina perto de casa e lá ela é agredida por essas fãs de Biel e volta para a cadeia. Nossa, complicado. Foram meses de sofrimento, né? Criminoso. Agora, doutora, só para a gente encerrar, então, pelo que eu entendo, para a justiça a questão já está resolvida, já foi respondida. Nos Estados Unidos, sim. Sim. No Brasil tem alguma coisa? Não, então vocês não perguntaram isso porque Duda, você não faz um litigioso, porque Duda, você não faz isso, porque a Duda não quer. Ela, diferentemente de Gabriel, ela quer proteger o que houve, se verdadeiro, se não tão verdadeiro, o máximo possível. Ela quer só voltar para o seu trabalho, agora que ela conseguir condições físicas, porque foram aí Duda chegou a 30 e poucos quilos, né? Foi aí perder um amor, uma frustração dessas, uma decepção, ter sido usada, enfim, não foi fácil. Então, ela não quer nada. A única coisa jurídica que nós estamos protegendo no Brasil é a proibição de Gabriel aproximar-se de Duda, ou usar o nome dela na televisão, nas mídias sociais, fotografias, ou seja, Duda não poderá ser mencionada e suas imagens divulgadas nas redes sociais e nas entrevistas de Gabriel, assim como ele não pode incitar que seus amigos e sua rede de fãs também façam ameaças à Duda, ou fiquem na frente da casa dela nos Estados Unidos fazendo ameaça, ou ameacem na rua lá ou aqui. Esse é a única iniciativa que será promovida por Duda para manter Gabriel longe e pedir a ele que assine a petição do divórcio o mais rápido possível. Caso isso não aconteça, bom, então, enfim, o divórcio será buscado nos Estados Unidos tranquilamente, sem balbúrdia, sem escândalos, sem mais sofrimento, sem mais ações, sem mais processo. Para encerrar, Duda Castro, o que você espera disso tudo? Uma palavra simples e rápida.
Paz apenas. Com certeza. Eu acho muito interessante até falar sobre isso também, porque pessoas do time dele estavam dentro de grupos com fãs. São adultos, mais velhos, manipulando crianças menores de idade a me atacarem nas redes sociais, ao ponto de eu ter mensagem de ameaça de morte. Então disso eu tenho muito tudo medo você disso. espera a paz. Paz. Eu espero que você consiga essa paz, Duda. Obrigada por você falar aqui com a gente. Obrigada, doutora, por trazer, né, a versão de vocês. É muito importante a gente entender essa história, porque, acima de tudo, é uma história de violência, é uma história de abuso, é uma história de um relacionamento tóxico, e muitas mulheres vivem essa situação. Né? Então, quando a gente traz um assunto como esse, é um debate importante para a sociedade. Né? Então, a gente trouxe o lado de vocês, o programa está aberto para o Biel também, como sempre, jornalisticamente a gente sempre os dois lados, mas muito obrigada por vocês trazerem essas imagens também, além dos depoimentos, para que se comprove o que vocês estão falando. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. E mãe sempre tem razão, né, Cris? Mãe sabe das coisas, hein?